Olá, meu nome é David Leal, eu sou da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, da Quarta URI, e estou participando do mês do Jovem Espírita e hoje irei fazer uma apresentação sobre o tema de valorização da vida. Mas antes, vamos fazer a prece de abertura, a prece bem curta. Respirem fundo, fechem os olhos, conecte-se com o mais divino. Vamos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui e de sairmos ou depois mais sábios e melhores entendidos sobre o assunto. Muito obrigado. Vamos então começar a apresentação. Então, suponho que estão conseguindo ver a minha tela. O tema é sobre valorização da vida, mas o subtema é focado na depressão. Embora seja um tema delicado, a nossa intenção aqui é passar de forma simples e acolhedora sobre o tema. A minha intenção aqui é abordar sobre o que é e como é, as suas consequências, e após dar essa contextualizada, vermos uma visão espírita mais universal sobre isso e possíveis tratamentos. Então, primeiramente, é importante entender a depressão não só como uma frescurinha ou apenas uma variação de humor passageira. A depressão é considerada um transtorno afetivo que se caracteriza por uma tristeza intensa e de longa duração. Também possui como sintomas a perda de interesse em atividades que antes traziam prazer. Essa é a definição, de acordo com o dicionário, e é algo sério, reconhecido, e esse transtorno acaba trazendo consequências bem negativas. Tais consequências são problemas sociais, pois há vários tipos de pessoas diferentes acabam lidando com esse problema de forma diferente. Ah, a pessoa pode, às vezes, buscar evitar contato com outras pessoas, levando ao isolamento, às vezes perde total interesse até de sair da cama, e isso acaba ainda agravando o sintoma e pensamento de que não consegue, e essa turbilhão de pensamentos negativos que a pessoa não consegue, que acabam levando ela a perder mais interesse. Às vezes a pessoa pode não apresentar nenhum sintoma aparente para as outras pessoas, ela pode simplesmente fingir, levar a vida como dá, mas no fundo ninguém é um bom ator para sempre, e acaba por transparecer às vezes que não está tão feliz. Isso acaba gerando uma culpa e um ciclo repetitivo de tentar fingir ainda mais que está feliz, para, às vezes, com medo da família, de pressão social, até porque muitas das pessoas ainda acham que é só uma frescura, uma variação de humor passageira. Ah, além de que pode levar a outros problemas mais graves, como a automutilação ou até o suicídio. Embora o suicídio seja subtema de outra palestra, de outra jovem, está intimamente ligado. E não há algo mais, sabe, mais aparente. Conhecem o que é autossabotagem? É quando, eu sei que algo vai me fazer mal, sei lá, comer alguma coisa, mas eu ainda vou lá e como, porque inconscientemente eu quero me auto-punir. Talvez por uma culpa, algo que eu sinta por dentro. Que às vezes a pessoa só descobre em uma terapia.
E a automutilação não é uma das autossabotagens mais aparentes, porque a pessoa acaba por sentir tão, acaba de testar a defesa biológica natural do corpo de autopreservar a vida. A depressão, a vida, ela naturalmente gosta de se expandir e se aperfeiçoar, melhorar e conhecer novas coisas. A pessoa depressiva acaba indo contra esse instinto básico e acaba por ir largar, perder interesse em tudo que deveria a motivar. Muitos falam que essa depressão é a doença do século, é uma doença da alma, mas será que a alma fica doente? O Chico Xavier, ele, todos devem saber, ele era um médium que psicografava, ele tinha contato direto com os espíritos e uma visão de fora da nosso mundo material sobre isso. E ele escreve: a depressão pede remédio do trabalho. A pessoa triste necessita ser motivada para que consiga para as pequeninas tarefas, para que consiga executar. A depressão, ele falou basicamente tudo aqui. A depressão é a perda de interesse nessas coisas que antes traziam prazer. É a perda do instinto de sobrevivência, de autopreservação da vida, que nos move a melhorar cada vez mais. Mas nem sempre a depressão é algo espiritual ou emocional. Ela pode ter diversas causas. Claro, pode ter uma causa espiritual. Talvez a pessoa possui uma certa carga de outras vidas, uma personalidade que a leva inconscientemente a se sentir desinteressada. Ou certas companhias que acabam por fortalecer sentimentos mais tristes. Mas ela pode ter uma causa psicológica, às vezes um trauma, um bullying, algo de infância, a pessoa acaba por colocar na cabeça que ela não consegue, que não adianta nem levantar da cama, que vai ser um dia péssimo. E esse pensamento repetitivo acaba por a desmotivar. E é comprovado que as pessoas mais depressivas possuem um sistema imunológico mais debilitado. Como sabemos, a espiritualidade explica que há uma somatização das doenças. O que você pensa, você atrai. Nós somos vibrações que acabam por reagir com o ambiente e com o nosso corpo, causando a desencadear, às vezes, alguns problemas. Mas também pode ter uma causa emocional. Como sabemos, a nossa sociedade, ela acaba por romantizar demais o romance. É redundante, mas é o romance apenas mais carnal, o possessivo, e que a pessoa acaba por, sei lá, frustrada no relacionamento, ela, a pessoa cansa, desiste dela e ela sente que perdeu alguém que não vale mais a pena viver. E ela está terrivelmente enganada, porque a vida não é só apenas relacionamento, e se ela quer focar nisso, há vários outros meios e pessoas na qual podem lhe fazer feliz. E não é necessário apenas uma pessoa ou um romance para te dar motivo para viver. Além de que pode ser apenas uma causa química. Recentemente eu assisti em um podcast um neurocientista que explicava que em nós temos certo tipo de célula no nosso corpo, atrás da retina, que reage conforme a luz. E essas células, chamadas células clock, que são relógios em inglês, elas definem basicamente seu relógio biológico do corpo. A hora de que você vai estar mais disposto ou a hora que você vai estar mais cansado para dormir. Além de
controlar o sistema endócrino, renal, para qual órgão vai funcionar, vai estar mais ativo, coisa que já bem antigamente na medicina tradicional chinesa, a gente já trabalhava com a tal hora do dia, a energia está mais propensa em tal órgão. Ah, só bem recentemente que os cientistas estão percebendo que existe isso. E essa apenas para regular esse relógio biológico é só tomar um pouco de sol pela manhã. A claridade afeta diretamente isso. E, infelizmente, a rotina de hoje, no mundo moderno, ficamos por ficar apenas dependentes da luz das nossas telas. E essa é uma luz artificial que acaba por confundir esse sistema natural nosso. E a pessoa acaba por, muitas vezes, a pessoa que tem depressão acaba por ter esse relógio desequilibrado. Ela sente muito cansaço durante o dia, desmotivação para fazer as coisas, enquanto que à noite está mais ativa. E isso causa problemas de insônia e cansaço que acabam por agravar ainda essa, esse desequilíbrio no corpo. Como sabemos, uma coisa leva a outra. Às vezes, apenas o mau hábito da pessoa, por não ficar muito exposto ao sol e muito às telas em ambientes fechados, a leva a desenvolver esse desequilíbrio, essa insônia. Pessoa que não dorme bem, ela acaba por ficar mais irritada durante o dia. Ela mais irritada pode acabar brigando com, sendo ranzinho em seu relacionamento. Essa pessoa acaba por ficar brava com você. Isso gera uma carga emocional. Uma carga emocional gera a pessoa pensar que ela é a culpada, que ela causou tudo isso, e essa causa psicológica acaba, e toda essa somatização acaba levando a pessoa a ter uma energia, uma mentalidade mais negativa, e como estudamos na doutrina espírita, acaba por atrair consciências, espíritos, mas que pensam de forma igual, semelhante, traz semelhante. E assim, apenas de uma coisinha física acabou por desencadear até um problema espiritual. Por isso é importante não saber o que é o ponto que está desencadeando tudo para melhorá-lo e se livrar ou impedir que chegue um caso mais grave. Então, posso estar falando rápido demais, mas dando contextualizando sobre como é, o que é, consequências negativas, causas, problemas que isso leva até do ponto de vista físico, até espiritual, nós podemos focar em busca da cura. Como tratar e ter melhoras? Ah, eu estaria vendo isso de forma bem superficial se eu não tratasse de algo que assola muito a contemporaneidade, que é o niilismo. O niilismo é uma corrente filosófica que começou com o Nietzsche. Ele era um filósofo que propôs que, no século bem recente, que a vida carece de significado. A vida não tem sentido para ele. Ele era um daqueles filósofos bem materialistas que via como a religião, a espiritualidade, apenas como uma desculpa que nós damos para não se sentir tristes. E isso acaba por, estando certo ou não, essa corrente filosófica acaba por trazer o que eles chamam de vazio existencial, onde a pessoa perde o sentido. Toda pessoa é diferente. Algumas pessoas entendem a falta de sentido, mas não dão bola. Outras acabam por se sentir tristes ou sentindo menos especiais.
Ah, um dos motivos disso é por causa do avanço da tecnologia que nos permite a ver como, como o universo é vasto e o planeta Terra, que parece ser grande para a gente, é pequeno. A gente, em comparação a todo o universo, a gente é grão de poeira. Essa corrente de pensamento, por ser muito materialista, acaba vendo isso de forma negativa. Mas quem possui certa espiritualidade acaba vendo isso como algo muito positivo. Ah, porque o universo é tão vasto e após a morte do corpo físico, nós entendemos que o espírito, a consciência ainda continua, a alma existe e pode habitar outros corpos. Essa falta de sentido é preenchida com nós estamos vivendo experiências e estamos cada vez alavancando o nosso ser, tendo novas existências, entendendo novos, as outras almas também, entendendo contextos, o que é o certo, o que é o errado, ou o que causa efeitos negativos e positivos. Assim, a nossa existência dificilmente carece de significado. Embora que há também espíritas ou pessoas que pensam de, não importa, eu sou um caso perdido, eu vou para um umbral, ou então eu vou para o inferno, não tenho o que fazer. Essa mentalidade, a pessoa ainda carece de um significado para viver, ou meio que recusa a aceitar, o que é algo que devemos trabalhar, ver, às vezes, essa a desmotivação vem de uma causa emocional ou não física que devemos estudar. Para ter uma certa noção, para eu não estou tirando as palavras do nada, o Kardec, no livro A Gênese, ele, sabe, ele pergunta para vários médiums que tinham vários contatos com vários espíritos e vendo as perguntas que mais e ao fazer as perguntas viam as respostas. Acho que batiam que eram bem semelhantes, deve ser uma verdade mais universal. Então, para ele chegar nessa conclusão, foi necessário ter perguntado para vários médios diferentes, vários espíritos que acabaram por dar a mesma resposta. Ele, ah, tá, então está na Gênese, o deserto inimaginável estende-se além das estrelas, lá em condições diferentes do vosso planeta. Novos mundos revelam-se e desdobram-se em formas de vida que vossas concepções não podem imaginar, nem vossos estudos comprovar. Às vezes, o que parece ser um planeta inabitado para a gente é algo muito rico espiritualmente, no plano espiritual, ou em outros planos existentes que a gente nem sequer tem ideia que existem, ou nossos estudos estão longe de percebê-los. E acaba por botar em xeque essa visão de que o universo é tão vasto, a gente é tão pequeno e a gente é só isso. Nós ainda temos o mundo inteiro a desbravar. Não há o porquê se sentir desmotivado. Para ter uma pequena noção, a nossa galáxia possui mais de bilhões de estrelas. Ah, de acordo com a NASA, sabe, às vezes, o telescópio acaba capturando mais ou menos, mas essa é a média que eu achei que mais bate. E cada estrela da Via Láctea possui, em média, 1,6 planetas, sabe? No Sol, nossa estrela aqui do nosso que ilumina o nosso planeta, ilumina, ele possui 7 a 8 planetas contando a Terra, e mas possui 200 bilhões de estrelas e em média, a uns tem mais, outros têm menos, acaba dando 1,6 planetas por estrela. Estimativas indicam que existem 2 trilhões de galáxias. Então, fazendo as contas, para, digamos que você, vamos dar uma ideia bem hipotética, digamos que você faz amizade com um grupo de extraterrestres que eles veem você tá deprimido e chamam, ô, meu amigo,
Vamos visitar a nossa galáxia, só a nossa galáxia, os planetas. Você acha que a vida não vale a pena? Vamos conhecer a vida em outros ambientes que você nem tem noção. Para passar 24, e você então passa 24 horas em cada planeta, contando essa média, e cada estrela. Então, só para visitar a nossa galáxia levaria mais de 87 milhões de anos. Parece muita coisa, não? Então, é só na nossa galáxia. Existem galáxias um pouco menores, até muito maiores que a nossa. E estimativas indicam que existem cerca de 2 trilhões de galáxias. Ah, o niilismo, ele vê essa extensão do mundo como algo terrível, que antes pensava que o Sol, a Lua, a Lua gira, mas os outros planetas giravam ao redor da Terra. A Terra era o centro do universo. Mas ao a ciência perceber que existe muito mais além de nós, acaba por desanimar, achando que nós não somos tão especiais. Algo que a espiritualidade vem e confronta, porque nós estamos, por enquanto, ainda presos a essa forma de vida, mas ainda temos o universo inteiro pela frente. E isso gera a questão de que por que devemos passar por isso? Por que a nossa vida é tão sofrida? Por que há tanto sofrimento em nosso planeta? Não daria só para pular essa parte e ir para os planetas felizes? Ah, nós entendemos que quando o pai, que ele dá tudo de graça para o filho, paga tudo, acaba por mimando demais, ele tem as coisas, mas não tem mérito para isso. E acaba por, às vezes, não aproveitar ou não entender o tamanho da riqueza que tem. Então, ah, no livro dos Espíritos é explicado que nós nascemos simples e ignorantes. Nós, aos poucos, vamos entendendo e tendo uma compreensão maior das coisas para podermos avançarmos para mundos felizes, avançados, para coisas que nós não temos nem noção ainda. É por isso que vale a pena ter essa vontade de viver, de desbravar novos horizontes, querer só andar para trás ou deixar de existir, é algo que não há em nenhum lugar, não parece ser possível. Vai contra a lei natural da natureza. Desde uma simples bactéria, inseto, ou qualquer outro ser, parece sempre querer lutar para melhorar, mesmo que seja da sua própria forma ou de algo de forma equivocada, mas tem o desejo de continuar seguindo em frente para melhorar cada vez mais. Ah, vale a pena ressaltar, visto em outras crenças, como no budismo, onde é focado inteiramente sobre o sofrimento, sobre, segundo eles, nós estamos em encarnações sucessivas, uma roda de samsara, na qual apenas a pessoa, quando começa a perceber isso e agir de forma correta, bondosa, iluminada, ela consegue se livrar. É algo parecido com o espiritismo, mas nós vemos o sofrimento, as provas e expiações como apenas um processo do aprendizado. Então, explicando ah, sobre o que é as causas, o niilismo e a espiritualidade, a visão espírita maior, nós precisamos saber como ainda tratar alguém que já chegou em um caso mais severo. Ah, primeiramente, nós precisamos ter em mente que, além dessa essência divina que nós somos, é necessário nós termos um amor próprio,
A pessoa tem que se aceitar, não se sentir culpada, porque o universo é tão vasto, nossas ações aqui são pequenininhas ainda, nós estamos ainda longe de conseguir a perfeição relativa de, de aprender, mas nós ainda estamos no processo, nós aos poucos vamos tentar. Não há por que se sentir tão culpado ou pensar que não deveria existir. É necessário pedir desculpa a si mesmo, se sentir e se perdoar. É necessário ter um amor próprio. Além de que, como já vimos, ser uma rotina saudável, às vezes uma coisinha acaba mudando muito positivamente a nossa vida. E reflexão e direcionamento dos pensamentos. É difícil, mas nossos pensamentos têm poder. É algo. A gente já nasce e já começa a pensar e usar, e nós nem lemos o manual de instrução antes. É necessário. Se a pessoa que ela quer ter uma vida mais equilibrada e atingir propósitos mais elevados, ter uma reflexão constante, a ponto automática, um direcionamento dos pensamentos, é algo que, pelo menos eu estou tentando, que acaba por evitar de que um pensamento enraize na sua mente, às vezes um pensamento algo bobo, tipo, você não consegue, ou não vale a pena. Não, tem que ter uma reflexão. Mas por que eu estou falando isso? Estou pensando nisso. Às vezes o pensamento nem é nosso, pode ser uma companhia externa. E direcionar, não, eu estou falando isso, pensamento não sou eu sou um espírito, algo que está em passagem aqui, isso não me define. Direcionar, não, isso é um problema meu, de fato, então vou melhorar nisso, 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 para, enfim, aos poucos se aprimorar e impedir de ter essa desmotivação. Além de que existem terapias, remédios, a reforma, ter uma reforma íntima, como, por exemplo, a pessoa, às vezes, ela está com um problema que ela precisa, está entalada, ela precisa desabafar com alguma pessoa. Nós somos um ser sociável. E, às vezes, uma pessoa pode ter uma ideia, um direcionamento que você, por estar muito preso em seu mundinho, seu linha de pensamento, não consegue perceber. Ah, além de que a causa é algo orgânica, algo do corpo, a medicina existe para nos ajudar, o Deus, os espíritos superiores, permitem que os remédios, ah, as vacinas aliviem o nosso karma por algum motivo. É, às vezes a pessoa só precisa de um remedinho que só faça ela dormir melhor à noite. É algo simples, ela teria condições de ter. E às vezes por um preconceito acaba por, não, eu não vou tomar remédio, é assim mesmo. A pessoa não, é difícil sair mudar sozinha, ter esse direcionamento por conta própria. Ah, às vezes é necessário ter uma ajuda externa. Além de que existe o CVV, o Centro de Valorização da Vida, com o telefone 180, onde a pessoa pode ligar e desabafar, ter um direcionamento. Às vezes a família não concorda, a pessoa está passando por uma dor enorme, ela precisa de acolhimento, que às vezes não tem ou tem medo de expor. Não precisa ter medo, é necessário ir ter dar o primeiro passo para se sentir melhor. É como se a pessoa estivesse se afogando em areia movediça e ela chama ajuda e alguém joga uma corda para ajuda um monte para ela sair daquela condição, mas para ela conseguir sair, ela precisa se agarrar com bastante força na corda e ir puxando
para mesmo assim não ser engolido. E é importante ver o quanto antes, não deixar que a areia já está no pescoço para que você não tenha condições ainda de tirar o braço da areia para puxar a corda. E voltando àquela frase de Chico Xavier, a depressão, o médico pode ajudar muito, mas se o deprimido não estiver disposto a ajudar, quem sofre depressão deve fugir da cama, do sofá. É algo que seria o resto daquela parte onde Chico Xavier, que vimos no início, dizia sobre a depressão pede ajuda do trabalho, ajudando o próximo, que nós acabamos por acender aquela chama dentro de nós, algo que nos leva à frase, a icônica frase de Jesus Cristo: ame ao próximo como a si mesmo. Como amar o próximo se você não consegue ainda amar a si mesmo? É necessário se acolher, se perdoar, não achar que a culpa tome conta. Ah, é algo que deve fugir daquele sofá, tem que buscar o trabalho, ah, trabalhando, sendo motivados pequenas coisinhas que nós voltamos a sentir bem e voltamos ainda a seguir com aquela ordem universal de que querer se aprimorar e melhorar, desde que seja do seu jeito, para cada vez podemos atingir novos horizontes, novos planetas, como nós discutimos ainda na apresentação. Então, muito obrigado a todos. Essa foi a minha apresentação para o mês de Jovem Espírita. Ah, gostaria de fazer uma prece de encerramento. Podemos fechar os olhos, respirar fundo, seja o que for. Se conectar com Deus, o Espírito de luz, o que você pensar bem maior. Nós podemos agradecer por estarmos aqui hoje, essa oportunidade de assistir palestra, de obter conhecimento, de sair daqui cada vez mais sábios e cada vez mais inerentes, propensos a dar e receber amor divino. Temos muito ainda o que caminhar, mas o primeiro passo nós já demos, que é estar de acordo com de entender sobre as nossas limitações e querer superá-las. Isso, respirando fundo, sentindo esse amor universal que nos rodeia, nós podemos nos despedir. Agradeço muito a compreensão e obrigado, talvez até a próxima.